Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, médico, cirurgião vascular, e hoje eu quero falar sobre o segredo da beleza, do rejuvenescimento natural, sem exageros. Dá para isso? Dá para acontecer o natural ser belo, o belo ser natural? Então, para isso, já se inscreve, vem participar com a gente, que hoje eu tenho uma dermatologista, a doutora Amanda Zugabe, que está aqui conosco. Obrigado demais por estar aqui, Amandinha. Obrigada a você pelo convite, Rafa. Muito feliz. Maravilha. Amanda, eu sei que a dermatologia vai de doenças e tudo mais, mas uma coisa, a beleza, acho que faz parte do tratamento do bem-estar também. Estou errado? Não, tá corretíssimo. E eu queria entender um pouco exatamente essa visão. O natural dá para ser belo e a beleza pode vir desse natural de fato no seu consultório ou não? Temos que exagerar às vezes um pouco. Eu acho que na verdade o exagero que saiu da curva, né? O ideal já é, desde os primórdios, o natural e o belo andam junto, né? Pelo ponto de vista não só estético, mas orgânico do corpo humano mesmo, né? Então a gente consegue de fato melhorar qualquer pessoa se a gente prezar pela individualidade dela e ética e segurança e tudo mais. E aí por diante. Não, excelente, porque então assim, o que dá para trabalhar, só para eu tentar entender esse raciocínio, é pegar a naturalidade da pessoa e realçar o que é belo e dar um embelezamento naquilo que pode ser ajeitado para ficar melhor, é isso? Sim, na verdade os detalhes que mudam um todo, né? Eu observo muito isso. A gente vai de acordo com a queixa, sempre tem alguma coisa que incomoda mais o paciente, e mais nos detalhes em outros pontos do rosto que a gente consegue meio que fazer um resultado global. Mas é sempre nos detalhes, assim, pouca coisa que muda muito. No rosto, qualquer coisa muda muito, né? Exato. E é, querendo ou não, a nossa fachada, né? É o que aparece primeiro para todo mundo, é o rosto. E então, assim, porque a gente vê, né? Começou esse negócio de harmonizações faciais e tal. Você até falou há pouco, eu nem gosto, você nem curte tanto esse termo harmonização, né? Desmistificar, né? E aí você vê que, né, a gente teve um começo talvez mais leve, com a toxina e tal, e depois foi para aquela coisa exagerada mesmo. Sim. E isso ainda existe muito no dia a dia? Eu acho que são dois segmentos muito distintos, né? Esse pessoal, os pacientes e os médicos, eles entram em um contexto completamente diferente. Bem segmentado, eu posso dizer. Mas a tendência é caminhar para o natural. Isso a gente observa não só nos congressos, nas técnicas e nos novos produtos que vem lançando, né? A gente vai caminhar para isso. Mas eu acho que essa vertente ainda está muito em alta sobre os procedimentos e que tem resultado inestético. Eu acho que ela cresce tanto quanto, infelizmente. Imagino. Porque uma das coisas também são as referências, né? Redes sociais, cinema e tal, por exemplo. Quem não quer ter a boca da Angelina Jolie e tal. E como a gente lida com esse desejo desse homem, dessa mulher que chega, doutora, eu quero ficar igual a não sei quem. Como que trabalho isso na cabeça da pessoa? Então, a primeira consulta, geralmente eu tento conhecer a pessoa de fato, né? Porque a gente realmente vai abordar e colocar pontos que a gente vai precisar trabalhar na pessoa e que mexe muito com ela. Certo. Então, eu sempre tento conhecer o paciente de fato para ver como ele lida com tudo isso. Na verdade, eu tenho, na consulta como um todo, se você perguntar queixa, medicação, na história, você já consegue fazer a leitura do paciente, como é que ele lida com tudo, né? Com a saúde como um todo. Então, a gente consegue meio que definir ali como explicar para ele de uma maneira tranquila, em que a gente vai fazer ele. O foco é ele, não é outro paciente. Exato. Então, eu chegar querendo a boca da Angelina Jolie, você consegue às vezes trabalhar e falar, olha, eu consigo te dar a sua boca ficar linda. Eu tento nem colocar a Angelina Jolie na história. Eu escuto, eu faço assim, aí e você? E a sua boca, que é bonita, e a gente pode melhorar aqui e acolá. Exato, eu tento fazer isso, assim.
Imagino. E agora sobre as queixas, né? Porque a gente vê na internet falando de muitas, quais queixas mais comuns em questões estéticas que as pessoas levam lá para o seu consultório? Olha, derretimento facial, flacidez, né? Meu rosto tá caindo. E qualidade de pele. Aí, qualidade de pele eu abordo acne, cicatriz de acne, mancha, textura, irregularidade. Minha pele tá sem viço. Eu acho que são os 2 pontos, assim, Os principais. principais. É porque o paciente, ele vê o rosto derretendo. E aí, na verdade, é um suco que tá afundado, a têmpora que afundou, ou que emagreceu. Estamos com as canetinhas aí arrebentando, né? Muito, muito, muito. O resultado é o derretimento, mas por trás do derretimento tem vários diagnósticos, né? Meu paciente vê o espelho, ele vê o derretimento facial. Agora, até aproveitar uma dúvida, porque quando a gente fala das canetinhas, todo mundo tem em mente a perda de gordura, né? Já aprendi aqui com muitos outros colegas que também não é só gordura, você perde massa muscular, você pode, com a nutrição, até perda óssea, e a face depende muito de osso. Mas vou até me atentar mais na parte de gordura e tal. É isso que faz a pessoa perder aquela sustentação, essa perda de peso rápida, perde muita gordura, perde o ligamento, fica solto. Como é que é isso aí? Eu falo que os coxinhos de gordura, eles são a nossa válvula de sustentação do rosto como um todo. Porque ela tá dentro de músculo, aí vem subcutânea, vem osso, aí ela vai meio que entremeando para segurar tudo em cima, né? Perfeito. E aí, com emagrecimento rápido, a gente emagrece mais essas regiões do que outras, inclusive, que a gente desejaria. E aí, naturalmente, assim, a têmpora acaba afundando mais e esse suco, que aí ele resulta sempre no olhar mais caidinho e nesse peso. Um cara mais triste, aquela carinha de bulldogzinho, né? O consumo, cara de consumido. De consumido, emagrecido em excesso. Ali Murchou, entrega antes. murchou, caiu. Nossa, você tá magrinha, mas a sua carinha, É mais nos emagrecimentos rápidos. sim, súbito, Nos sim. Tá. emagrecimentos a longo prazo, a gente consegue segurar, mas acontece. Não, mas é bom, você apontou um negócio importante. Tipo, a gente consegue segurar. Um acompanhamento bem feito vai ajudar nesse processo, né? Total. Mesmo no emagrecimento rápido, dá para preparar essa pele, a estrutura para tentar entregar algo muito melhor, mais fácil de tratar depois, então. Se o paciente não tem aquele processo de colágeno, perda de colágeno estrutural normal, né, da ordem cronológica do corpo, Certo. ele consegue segurar. Mas mesmo paciente jovem, esse sulco vai aparecer. E aí a gente faz aquela estruturação, devolve, né? Devolver. A pessoa fica com a face mais envelhecida, vamos dizer, aquele jovem de 25 anos parece que tem 35, 40 e Muitos às vezes até mal corredores. cuidado. Corredor, verdade, porque perde muita gordura. Muitos jovens estão correndo, eles estão consumindo também, né? Será que correr faz bem? Faz. Tô brincando. Estamos aqui para falar de saúde. E vai correr. Exato. Faça os dois, se acompanhe e faça direitinho. Agora eu queria fazer um negócio diferente para a galera que está assistindo, para valer bem a pena aqui, para eles terem essa visão distinta. Eu queria separar os tratamentos. Legal. E você vai falando para mim, esse tratamento a gente usa muito para isso, para aquilo. Dicas, quero dicas. A galera tem que sair daqui nota 10. Entendi. Me fala um dos tratamentos, se hoje chegou um paciente, vou fazer de conta que tem um paciente de 45 anos, de cabelinho de lado assim e tal, chegou com essa carinha aqui, faz de conta, tô inventando, tipo eu, e quero fazer um tratamento. Qual geralmente é o primeiro tratamento que você sugere aí para deixar esse embelezamento do paciente? Preenchedor. Preenchedor. E aí, preenchedor, tô falando de quê? Preenchedor de ácido hialurônico, que a gente vai... É o mais cirúrgico. E eu consigo resolver mais coisas em menos tempo. Perfeito, um resultado mais imediato já. Você já entrega alguma coisa para o paciente antes mesmo de continuar o tratamento da pele, de tudo. Isso. Eu acho que devolve para o paciente ele vê ali, né, o resultado do procedimento estético, porque muitos dos resultados precisa de constância e associação. Certo. Inclusive os melhores. Porém, o paciente que tá lá com aquela queixa e a hora que ele entrega o rosto dele, e Sim. aí você entregar de novo um contorno, devolver
um reposicionamento facial é o que eu mais gosto particularmente de fazer também. Legal. E aí é o que mais vale o resultado, assim. Até é melhor, inclusive, pra gente depois fazer um bioestimulador, sabe? Eu consigo fazer o lift melhor, né? Entendi. E é curioso isso, porque eu vou ser muito sincero, a minha visão às vezes até parece diferente. Para mim e alguns falam, né? Primeiro vamos tratar a pele, vamos preparar a pele e tal, e depois vamos estruturar. Você já tem uma visão até não vou dizer invertida, que você não vai deixar de cuidar da pele, mas vamos já para o preenchedor junto nesse processo todo. Ele já vai entrar concomitantemente do tratamento da pele. É isso mesmo? Eu posso dizer que é como se fosse um tratamento de uma questão, assim, você vai entender. Dose ataque, dose... Boa. Aí manutenção e ataque, tá. A manutenção vai ser para sempre, né? Tá. Agora, eu penso que o paciente que tá lá, com bigodinho, suco caído, aí eu vou fazer o bioestimulador. De fato, é o que a longo prazo não vai só impedir disso continuar acontecendo, como vai melhorar a qualidade, fazer lift. Assim, não muda a importância disso. Tá. Mas a hora que eu coloco aqui em cima, parece que eu consigo animar ele, inclusive, de É o que eu tava pensando aqui. Exato. Sabe? E é ali que a gente faz a conexão. Porque na dermato é isso, é conexão entre médico e paciente. A gente tem que estar alinhada. Ele tem que entender meu ponto de vista e concordar, porque é muito pessoal. Sim. Muito pessoal. Então, por isso que eu falo, o preenchedor eu gosto. Tipo, eu aprendi a gostar fazendo. E aí foi algo que eu falo, deixa eu fazer aí umas 4 ml, que você vai ver o que eu quero dizer. E a gente prossegue com o resto. E não há prejuízo do resto do tratamento, na verdade, nenhum, né? E o que você falou é o que eu estava pensando. Eu ia chegar nessa perguntinha, só que você foi mais esperta que eu. Que é exatamente, você já entrega para o paciente aquele resultado mais imediato para falar, olha, se anima. Estamos fazendo certo, mas eu não vou ficar aqui te empurrando até daqui a 6 meses a gente vai te entregar. Não, eu te entrego agora e... Eu acho que é justo, né? O paciente vai ali querendo algo. Né? É lógico que a gente, junto com o bioestimulador, eu também, lá na consulta, eu vou falar, toma mais água, se alimenta melhor, não vai Perfeito, ter esse lógico, cuidado. não vai deixar de ter. E aí os procedimentos a mesma coisa, os a longo prazo, eles são importantes e estão na gaveta deles, né? E aí é o que a gente vai usar para sempre. O preenchedor, inclusive, eu sempre falo para o paciente, a dose maior é agora. Quando o paciente vem, por exemplo, jovens não, né? Jovens, inclusive, a gente tem que reduzir essa ideia de precisar colocar produto. Certo. Mas aí estamos dizendo no ponto de vista são 45, né? 45, um acabadinho que nem eu, Ele assim. sempre vai ter uma perda estrutural. Seja de gordura, seja óssea, seja ligamentar. Alguma perda ele tem. Com 4 ml, a gente vai fazer alguma coisa, sabe? 4 ml é pouco, mas ela é muito essencial, assim. Eu sempre falo, vamos começar aqui e aí dali pra frente a gente resolve o resto, assim. Mas aí eu vou deixar até a pergunta pra galera lá. 4 ml é pouco? Pega um dia que você for tratar com a doutora Amanda, 4 ml, gente, para estética é muito, doutora. É impressionante, vocês saem da água pro vinho. Já muda demais o rosto da pessoa. Muito. É o que você falou, você reestrutura aquele rosto, você rejuvenesce a pessoa, é isso que acontece também um pouco, né? Rejuvenesce e não muda. Você devolve para ela. Entendi. E aí depois, eu entendi o raciocínio, depois você vai fazendo mais uma manutenção e vai agregando coisas mais leves, mais fáceis, vamos dizer assim, de fazer já um negócio pronto. Eu gostaria de sempre... Na verdade, sempre não, mas na maioria das vezes, 4 a 5 ml, a não ser que não estamos falando de um paciente que tem perda de volume importante em alguma área. Tá, Por sim. exemplo, aquele paciente que não tem queixo, aquele paciente, né? Aqui eu vou ter que precisar de 4, 5, né? Tô falando de um paciente que ele vem com alguns caimentos faciais. Perfeito. Eu falo assim que o combo mais legal que consegue realmente ser são as 4 a 5 ml, os 2 bioestimuladores, que é a dose de cada lado do rosto pra gente fazer, né, o reposicionamento, e o botox de fronte e pescoço. Aí eu consigo abrir o olhar, melhorar a qualidade de pele, dar aquela colada no pescoço, sem causar o volume aqui na mandíbula, né? Certo. Que eu acho que a gente trazer esse contorno, essa projeção e colar é o natural e sempre é o rosto do paciente mesmo. Você vai ver que você não muda ele. Você não muda, você só devolve, assim. Tá, agora eu quero saber, o ácido hialurônico para essa pessoa que tem esse derretimento facial,
Realmente a gente não está corrigindo aqui queixo, um lábiozinho mais fino, nem nada. A gente está entregando o que era antes. Isso. Quais são os lugares que mais a gente aplica no rosto para dar esse resultado aí? Aqui na maçãzinha, né? Que a gente fala que é o malar anterior. Ou zigoma, essa área dessa parte óssea. Então, realmente é uma perda que é muito comum. Tá, e aqui você faz não só para projetar, mas também para já ter um efeitozinho de lifting, já dá uma levantadinha. É mais lift do que projeção. Mais lift, você falou do bigodinho aqui, você dá uma diminuída sobe, né? nele. É como Tá. se fosse uma coluna que você devolve e faz assim. Entendi, uma coluna, gostei dessa associação. É sustentação Boa, mesmo, porque ele é sustentação. bem periosteal mesmo, é profundo. Lá pertinho do osso, tá? Então, na verdade, o que devolve é suas próprias estruturas. Perfeito. É como se você fizesse algo por baixo e devolvesse essa maçã. Aqui também. Então, é aqui e aqui. Os pontos principais. Entendi, são os principais. Mas uma dúvida que eu tenho também, o ácido hialurônico, ele já começa a ativar também como bioestimulador e melhorando a qualidade da pele? Ele consegue um pouquinho disso ou não? Eu juro que é uma dúvida que eu tenho. Então, tem na literatura mostrando alguns pontos que o ácido hialurônico, ele faz aquele estímulo celular. Vai lá, estimula o fibroblasto a produzir colágeno. Porém, é irrisório, não dá pra gente considerar algo como estímulo de colágeno. Entendi. Mas o ácido hialurônico, como um todo, ele não é um corpo estranho, né? Ele é nosso. Por isso que eu falo, não tem alergias, não é um corpo estranho. É um produto seguro, É um produto habitualmente, seguro, né? que o teu próprio corpo tem. Então, ele atrai água dentro da célula. Então, ele tem uma capacidade de hidratação muito interessante. Legal, agora eu quero te provocar um pouco. Temos o PMMA, que aí você vai falar, doutor, o tratamento com ácido hialurônico é caro, apesar de que sempre está barateando, porque está sempre concorrência crescendo, isso é muito bom. Ou encarecendo também, que vem produtos incríveis aí, mas está sempre nesse vai e volta. Mas tem o PMMA, que é um produto mais barato, é sintético, é o acrílico praticamente, e ele é um preenchedor de alguma forma. No rosto, existe a possibilidade de usar PMMA? No meu ponto de vista, não. Não, você não curte. Não, não curto, não. Indico e contraindico. Por quê? Segurança. Acho inestético. E não tem como resolver depois. Injetou, não dá para tirar. Só cirurgicamente. E o cirurgião que quiser fazer, né? Conheço poucos. Exatamente, porque a queiram- mexer é bem complexo, Queiram né, o abrir processo. e tentar resolver. Assim, eu acho que é só quando o paciente está em risco de vida mesmo, né? Que aí a gente acaba colocando ele na meio de cirurgia para tentar resolver o que... Aí é outro ponto. Agora, Tá. para esse tipo de situação... Aí vai vir alguém perguntar, alguém falar, tá bom, doutor, mas o ácido hialurônico é do nosso corpo, você falou, lindo e maravilhoso, mas pode ter reações também. Pode. Ou pode não ficar tão do jeito que eu queria. Isso. Pode acontecer na mão do melhor profissional. Às vezes a pessoa, eu queria diferente, eu queria um pouquinho menos. E como é que eu faço para tirar esse ácido hialurônico? Tem como? Tem um produto chamado hialuronidase. A gente degrada esse produto na hora. Na hora mesmo. Inclusive, para um ácido hialurônico ser seguro, ele precisa ser degradável. Então, entra dentro do perfil de segurança, né? As principais complicações do ácido hialurônico acabam sendo vasculares. Ou a gente vai lá e injeta o produto dentro do vaso, e Sim. aí acaba causando algum tipo de isquemia, Você entope o vasinho, falta sangue para aquela região, aí e fica... áreas nobres, né? Então, realmente... A gente vê muito de nariz os piores, né? O pessoal que faz muito acaba ficando aquela necrose preto e às vezes faz destruição de pele mesmo. Sim, né? é bem grave. Então, ou compressão, né? Existe a possibilidade. Injetar muito e comprimir o vaso. Ou áreas que não tem muito espaço. Entendi. Né? Então, capilares, tudo bem, mas se você pega uma área em que você comprime um vaso, o ácido tá lá, não tá no vaso, mas ele fica comprimindo. É a mesma coisa que entupir praticamente. O que é interessante e bom e seguro é que o paciente tem sintoma em relação a isso, né? O que fica silencioso. E a gente tem protocolos pra gente resolver isso da melhor maneira possível e rápido. Perfeito. Mas de qualquer forma, o ácido hialurônico muito mais seguro, muito mais fácil e geralmente ser um médico reversível. A técnica influencia muito também, né? Muito, acho que é o principal ponto, a técnica. Porque é uma das coisas que a gente vê muito nessa área, é que tem todo mundo quer fazer porque acha que dá muito dinheiro. Eu vou falar que acho que dá muito dinheiro porque pode dar muito dinheiro, como não qualquer tipo de serviço do mundo. Sim. E aí acabam pessoas metem a mão sem um conhecimento devido.
Bem, gostei do preenchedor, ótimo, mas você falou de bioestimulador. Onde é que, quando entra o bioestimulador que você falou? É logo na primeira sessão ou dá para você espera geralmente mesmo? Paciente 45, estamos 45, vamos pensar no meio do caminho aí. 45 ele já tem a indicação de fazer, tecnicamente, bioestimulador anualmente. Tá, Então, se é o paciente que chega aos 45 muito derretido, muito flácido, a primeira dose do bioestimulador não vai entregar tudo. Então, eu vou precisar fazer em doses cavalares. certo. Então, aí a gente pode fazer em um ano 3 sessões. 3 sessões. É o sugerido, então. 3 sessões Eu primeiro. acho que é interessante, dá tempo, é um perfil de segurança. A gente espera a cada 3 meses, porque o bioestimulador precisa de um tempo para ele começar a fazer efeito, não volumiza. E aí, em um ano, eu consigo não só retardar esse processo de envelhecimento cutâneo, como fazer um lift, melhorar a qualidade de pele, tirar a pele que fica o aspecto de papel, ficar mais densa. A partir disso, então, falando de uma pele normal, na idade cronológica normal, sem aquele derretimento brando, aí eu coloco uma vez no ano. Uma vez no ano. Junto E, com outra fármaca. e quais são os produtos mais usados de bioestimuladores que a gente tem no mercado? O ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. Certo. E os dois têm uma função muito semelhante. Sim, os dois são líquidos, em que a gente vai colocar na derme, que eu falo que eu sempre separo a pele como se fosse um bolo, né? Certo. A cobertura é essa região que a gente sente palpo toca e o todo tá na massa. E aí o colágeno abraça todas as estruturas. Então eu coloco esse produto lá, é um líquido, ele vai ser Perfeito. totalmente absorvido. E através de um processo inflamatório, esse líquido sai, aí não per 2 semanas, Tá. posso dizer assim, todo, mas o principal nos primeiros 7 dias. E aí ele deixa lá, a nível inflamatório, fábricas de colágeno. E aí seu próprio corpo vai produzir esse colágeno. Por isso que eu preciso de tempo para eu ver esse resultado. E esse resultado, você falou mais ou menos aí uns 30 dias que começa a aparecer. Não é aquela coisa que é antes, não. Começa a aparecer resultado em mais ou menos 30 dias, é isso? Eu sempre comento assim com o paciente. A técnica faz o lift já. Porque Tá, você puxa, já dá uma né? melhoradinha, tá bom. Aí a técnica é sempre atrás desse ligamento. E o ligamento ele tem a função de fazer uma tração no rosto. Então a técnica já consegue entregar. Porém, nos primeiros 30 dias a gente observa aquele efeito Cinderela de qualidade de pele. Vem aquele... a paciente passa, fala, nossa, minha pele melhorou. Sente na mão. Sente. Ao passar um protetor, ao passar um creme, a qualidade Legal. melhora. Mas a densidade, a prega, 3 meses. 3 meses. Começar. Tá. Aí você faz uma sessão, geralmente bioestimulação, depois 3 meses reavalia e refaz. São 3 meses de um para o outro, da primeira para a Sim. segunda. Eu retoco mais de uma vez no ano se ele tiver um grau de flacidez alto. Tá bom. Senão vai pode ser uma única vez ao mesmo. ano, porque aí eu associo a outros procedimentos que não vai vir do processo inflamatório, vai vir de outra via para também estimular colágeno e eles se potencializam. Outra dúvida que eu tenho, que imagino que muita gente tenha também, você falou do ácido polilático, né? Até o Sculptra, e o Eleva do hidroxapatita. E tem outras marcas, lógico, mas não, mas o médico escolhe pelo que ele é mais acostumado a usar, o que ele mais gosta, ou tem indicações diferentes de um de outro? Tem. Tem? Mas, nossa, como eu vou explicar isso? Primeiro, eu escolho pela segurança. Tá. Então, eu gosto de 2 no mercado. É o que eu gosto, o que eu uso, que eu fico mais segura. Tá. Já tive contratempos com outros. Perfeito. E eu acho que é pela segurança do produto mesmo. Tá. Seja hidroxapatita ou ácido polilático, você tem os seus. Tem as marcas. As marcas que eu suas. fico mais segura. Tá. Que não é só eu, entregou mais segurança na literatura e na prática. Então, bonito. De todos, não é só a sua escolha, entendi. E a escolha, nossa, na verdade é muito pela técnica, sabe? Então a gente consegue de fato ou trazer um contorninho a mais, afinar tal ponto. Eu sempre falo, o rosto fino, ele vai bem com o polilático e a hidroxapatita de cálcio. Agora aquele rosto pesado, depende.
A Entendi. gente tem que escolher. Depende do local, da bioestimulação maior. A gente está falando de uma região aqui que você está usando para esse exemplo que eu dei, mas você pode ter que fazer em outras áreas do corpo e da própria face, né? O bumbum, abdômen, a gente trata muito. O bioestimulador, você falou bumbum, é mágico, né? Nossa, se a pessoa sonho. fizer direitinho, é mágico, não é? O bumbum da Sabrina Sato, né? 20 frascos por lado por ano. Uau! Uau, não sabia. Não sabia. Quando descobri, fiquei chocada. É bastante. Dá para ser menos, né? Dá, Dá pra ser menos. dá, mas ela tem, né? Entendi. Não, mas é interessante. Falamos de duas técnicas. Você falou da toxina botulínica também, que você faz geralmente já no começo. Já uso na primeira sessão, dá para fazer junto com o preenchedor, tem Dá. que esperar, não pode, como é que é? Botox, preenchedor, bioestimulador, laser e Ultraformer, que é ultrassom microfocada, dá pra fazer tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Legal. E aí, o que você faz da toxina? Você prometeu para mim aqui um pouquinho na face, principalmente aquela subidinha aqui para dar aquela colada. Coladinho. Lógico, já avisa a galera, calma, galera, tem limite, né? Tem limite, não é que você vai sair de lá. Não, tem limite, mas aí. Vamos primeiro na face. Por que você faz a toxina botulínica na face? Qual a sua intenção disso? Abrir o olhar, tirar rugas e melhorar a qualidade de pele. E ensinar a musculatura a longo prazo a se comportar dessa maneira. Porque o nosso corpo, ao longo do tempo, faz isso. Certo. E aí, eu acho que é uma das principais queixas dos pacientes, né? Então, a ruga, olhar caído. Então, eu consigo entregar num procedimento simples tudo isso. E o resultado é relativamente rápido, né? A toxina, alguns dias, poucos dias. Ela é gradual, né? Sim. Ela vai começar a dar o ar da graça com 4 dias. Aí com 7 tá bom, com 15 é o máximo. Aí... Que é aquela sensação, né? Eu fiz uma única vez, aquela sensação que a cara, o rosto fica meio pesadão assim, né? Sente, né? E tal, mas já é uma sensação prazerosa. Você falou, tá funcionando. Tá acontecendo. Exatamente, é Aí muito volta legal. Um dia que você olha pro espelho. Do nada, né? Aconteceu. Aconteceu. Que Abriu o olhar. legal. Mas essa toxina, ela age como nesse músculo? Você falou ensinar o músculo. Ele faz o quê? Porque a toxina, ela atua nos nervos para parar de estimular o músculo a se mexer, ficar meio abobado lá, quietão. É isso. Ela tem essa ação por um tempo, né? Certo. O que é polêmico, né? Tem gente que dura mais, tem gente que dura menos. Pois é. E se a gente fizer na dose adequada, no produto adequado, da maneira certa, que é válido dizer, a gente consegue ter resultados aí de 3 a 4 meses bom. Certo. Então, aí, Alguns podem durar mais, né? Essas pessoas se acham tão mais especiais, então a raiva delas, né? Mas elas se acham. são mesmo. Aquele botox que dura 5, 6 meses, a pessoa ela é especial. É especial, né? Mas a tua pergunta sobre como ele age. Porque essa musculatura frontal, basicamente, quando a gente faz... Eu tô forçando esse movimento Sim. para ela abrir. Porque a ideia dela, basicamente, ela faz essa ação, Certo. né? Então, se eu paro algo que desce, basicamente ele sobe. Uhum. E essa é a brincadeira. De você, às vezes, uma sobrancelha caída, você consegue brincar qual músculo você quer subir ou levantar pra gente fazer um efeito natural e belo. É tudo muito individualizado no final das contas, né? Basicamente, o que eu gosto é abrir o olhar sem dar malévola, né? Que é aquele olhar. E, basicamente, também trazer abertura total dessa região. Sem paralisar. Porque se paralisa demais, o músculo perde tanta força dele que também cai. Mas as mulheres habitualmente gostam de um leve arqueamento maior, né? Algumas não querem, mas algumas desejam um arqueamento maior da sobrancelha. Isso a toxina entrega. Entrega. A não ser que o paciente tenha um olhar caído de algum Demais, né? motivo. Tá. E aí o Botox, ele entrega muito isso. O preenchedor, ele entrega isso porque eu estruturo essa região, então a musculatura para de cair. E o bioestimulador também entrega, porque a gente coloca ele bastante nesse ligamento da face e ele faz esse efeito. Então, um ele dá a estruturação e o outro fala, relaxa aí, músculo, fica tranquilinho que tá tudo bem. E o outro acomoda.
Agora, Amanda, eu tenho mais duas perguntas também sobre a toxina botulínica. Vamos ver se não aparecem outras. Você falou, a gente falou do arqueamento, mas tem outra coisa também que a mulherada adorava, né? Eu via o fox eyes, né? Aquele olhar de raposa, tal, sensual. Isso é natural? Isso é, para você, na sua cabeça, é natural isso? Fica bonito? Bom, vamos lá. Mudar a estrutura do rosto, não. Tá. Melhorar pontos e conseguir abrir esse olhar, sim. Então, basicamente, a pessoa não tem o fox eyes, mas você consegue entregar um pouquinho para falar, olha, ninguém vai perceber, só vai olhar e falar, nossa, ficou mais bonita, é isso. Quem tem o padrão normal da sobrancelha e abertura do olhar, basicamente com um botox legal, eu já consigo entregar o fox eyes. Legal, certo. Né? Agora, paciente que tem uma perda estrutural, ou muscular, ou de ptose, aí a gente faz tudo para chegar no nível normal. Aí o efeito Fox Eyes tem muitas técnicas, né? Tá. Inclusive pequenos lifts, ou com fio, ou até realmente aquele fio que a gente faz a tração, que aí faz esse efeito aqui. Entendi. Aí eu não acho legal, não. Não, então a toxina, buscar a toxina, ela tem esse padrão, né, de trazer às vezes um pouco mais de naturalidade, né? Sim. Porque ela não vai preencher, ela não vai mudar o Mas nem rosto. sempre é suficiente. Entendi, às vezes tem que agregar alguma coisa junto. Tá. Outra questão da toxina que você apontou também é essa região cervical, né? Tá, você disse que vai grudar aqui. A toxina é o que? É uma cola? O que ela faz? Ótimo. Assim, nos termos para o paciente entender. É o que eu falo, que é como se fosse um manto. Aqui tem o platisma, né? Que é um músculo que ele faz um manto, um tapete. E aí ele fica trazendo o rosto o tempo todo para baixo. Qualquer movimento que a gente faz, ele fica tracionando isso para baixo. Que maldito, né? Pois é. E aí, quando a gente paralisa, naturalmente eu deixo o rosto lá quieto, um pouco. Ponto 1. Ponto 2, os nossos ligamentos, né? Conforme a gente mexe, aí a gente abre essa ala. E quando eu paraliso, eu faço esse efeito aqui, ó. Então, exatamente. Você faz com os músculos daqui continuem funcionando nesse contorno e esse aqui ósseo. relaxa. Ou seja, ele a briga, o cabo de guerra, ele para de ganhar. É isso. E ele repousa no contorno ósseo. Então Entendi. eu consigo evidenciar isso sem trazer volume. Não precisa volumizar, não precisa nada, ficar algo mais simples e fácil. Que ele preencha do ouro, assim. Tá, mas não é para quem tem aquelas papadas nem nada, é para quem já tem um contorno e você melhora, é isso, seria isso. Para quem tem a papada, vai estar dentro do tratamento. Vai ajudar no tratamento, com outras coisas. Para quem só quer melhorar contorno ou trabalhar um rosto mais fino e belo, ele vai em tratamento. Tá. Como apaixonado pela toxina botulínica, outra coisa legal também, tem duas coisas que acontecem muito na boca, que aí eu também curiosidade agora. A toxina, você consegue tirar aquele sorriso, que tem aquele pessoal que tem aquele sorriso que fica para baixo, né? Aquele sorriso chamado sorriso triste, é isso, né? Então você consegue também, só com a toxina, melhorar isso? Não. Não? Não. Era uma dúvida que eu tinha. Às vezes paralisar o músculo daqui só Melhora. dá uma melhorada. Leve. Eu não tava tão tonto. Porque assim, a maioria das vezes o sorriso triste vai vir com o budoguinho. O sulco naso caído. Entendi. Então, se eu estruturo essa região, eu já melhoro isso aqui. Eu não trabalho muito com botox aí, não. Eu gosto muito do botox nessa região pro sorriso gengival. É isso que eu ia perguntar. A segunda pergunta, que é aquele... Você sorri e aparece toda a gengiva aqui em cima. Repousa essa região e aí fica muito legal. Eu adoro. Legal. A queixa é muito minha. E eu amo. Assim, meu sorriso fica bem melhor. É, porque a toxina é um produto hoje, todo mundo... Antes era cara, não sei o que. Hoje é um produto mais acessível, né? Você vê até às vezes a entrada do paciente na vida estética é a toxina. Sim. E então é legal você ter essas opções que a toxina resolve muita coisinha, já detalhes, né? E é bom porque ela atua na glândula sebácea, então melhora a oleosidade. A pele fica lisinha, dá aquele viço. A paciente que tem rosácea, eu consigo trabalhar na parte vascular, melhorar aquele vermelhidão que fica. Fazer o vaso não ficar tão dilatado e ficar aquele vermelhão. É muito versátil a toxina. Nossa, que legal.
Legal, tem muitas marcas aí, né? Acho que tem muita coisa boa aí, né? Não dá pra reclamar muito não, né? Tem muitas marcas boas. Tá, só uma perguntinha aqui. Gente, eu vou perguntar mais pra vocês. Agora foi curiosidade demais minha. Mas com certeza do pessoal também. Legal. E nariz, dá pra mudar alguma coisa com a toxina? Nariz, alguma coisa? Melhorar, levantar, relaxar? A toxina dá a ponta caída e tem um músculo nasal em que ele faz essa abertura. E aí eu consigo paralisar ele de uma maneira em que a asa diminua essa abertura. Entendi. Aqui nessa ponta caída, você apontou aqui, você faz aqui. Isso, é nesse músculo que ele fica deprimindo. O tempo inteiro, tá. E daí você relaxa ele. Isso, aí ele para de fazer esse movimento que faz assim, né? Entendi, aí dá uma aliviada nessa pontinha. Quando precisa, porque às vezes cabe o ácido hialurônico para dar aquela empinadinha, né? Uma levantada. Você falou ácido hialurônico, eu quero saber onde é que injeta esse ácido hialurônico para levantar um pouquinho o nariz. É aqui em cima que eu faço ele levantar ou é aqui embaixo que geralmente injeta para dar levantadinha? Os 2 pontos, a gente coloca lá no triângulo, lá dentro. Tá. Aí a gente cria essa estrutura, aí a gente poupa essa área, aí vem aqui e vem nas 2 pontas. Isso de um nariz que tem indicação. Lógico. Porque senão a gente também só cria um nariz, né? Perfeito. E aí a gente consegue tanto estruturar aqui, tanto empinar aqui, causar aquela leve empinadinha. Eu gosto de causar uma leve empinadinha, assim, muito leve. Não gosto daquele nariz mais... Exagerado, né? Apontando pra cima, sim. E aqui, a parte óssea, a gente trabalha bastante também. Legal, para alinhar, deixar mais retinho. E melhora esse contorno, repousa esse osso, consegue fazer ele de uma maneira mais regular. Olha, gente, nem foi uma pergunta pessoal não, tá? Juro. Super cabível, viu? Não, mas sensacional, muito legal mesmo. E existem uma das coisas que o pessoal lá fala, muitos até que nunca fizeram e tal, criticam. Falam, mas deixa muito antinatural. A gente está falando aqui, o nosso tema é para falar de naturalidade, a beleza natural. Mas a pessoa faz a toxina botulínica, fica com aquela cara assim que não, ela tá sorrindo, chorando, você não sabe. E isso pode acontecer. Pode. E você, por exemplo, eu vi que você fez assim, você consegue mexer um pouquinho do músculo. Menina, nem te falo, meu, acabou. Não, mas é uma coisa que eu tava tentando entender. Até mesmo artista de TV e tal nem pode fazer muito. Mas eu consigo manter um movimento ainda um pouquinho que mostra essa expressão usando a toxina, mas sem deixar aquele exagero? Sim. Tenho pacientes, homens. Eu tenho uns 3 pacientes que eu sempre deixo um pouco. Eles não querem aparentar que fizeram. Certo. Então, existe esse perfil, vai ficar uma mini ruga, abre o olhar e dura menos também, porque a dose é menor para eu conseguir. Bem menorzinho, entendi. O tempo é menor também de ação. Como tem os pacientes em que a gente faz essa abertura, mas não deixa a ruga, mas deixa o olhar aberto. E aí, o meu caso, por exemplo, se eu não tivesse feito a toxina antes, esse efeito estaria muito maior. Então, hoje eu tô naquele momento que eu não posso aplicar a toxina ainda pelo tempo dela. Entendi. Mas ela já tá dando evidências de rugas quando a gente faz as expressões. Porém, em repouso, fica agradável. Perfeito. Tô vendo aqui. Tá ótimo. Entra dentro de um perfil ok. Perfeito. Assim. Porque a toxina ela tem um efeito também preventivo de ruga, né? Total. Pensa que a ruga é como se fosse uma quebra dessa pele, músculo subcutâneo, e aí cria um vinco. Se eu paro, deixo lá quieto, não tem o que cria essa ruga, né? Nessa região. Toda hora que aquelas pessoas expressivas, às vezes fazem rugas profundas, né? E a toxina não vai resolver uma ruga profunda, ela pode até melhorar um pouco, isso. Resolveu. Mas já resolveu. Porque às vezes a pele é grossa, e aí, por ela ser grossa, qualquer movimento que ela faça causa uma... Por ela ser grossa, a depressão também é grande. É enorme, então a ruga é grande. Mas se eu paraliso esse músculo numa pele grossa, eu também deixo ele quieto. Entendeu? A pele grossa não vai ter aquela dobra grossa. Grande. Que a dobra grossa dá uma ruga mais fácil. Mas se eu paraliso ele, eu posso entregar. Mas assim, estamos falando de algo que não é aquele processo de envelhecimento com muitas rugas, né? Tanto as finas como as outras. Mas dá pra fazer sim. Dá para, no mínimo, melhorar bastante. Melhor.
Bem, você falou também de tecnologia, você usou o termo Ultraformer. Aham. Você falou do Ultraformer. No seu consultório você tem Ultraformer? Tem mais alguma outra tecnologia que você goste de usar? Sim, no meu consultório eu tenho Ultraformer, que é ultrassom micro e macro focado em. Então tem um conflito de interesse porque é o meu que eu uso, eu gosto. Foi nele que eu aprendi a fazer ultrassom micro e macro focado. Então Perfeito. foi ali que eu aprendi os resultados que eu gosto. Legal. Até porque é um computador, né? Então Certo. você escolhe tudo, a ponteira, a profundidade, o parâmetro, tudo. Por isso que é bom ter um bom profissional atrás da máquina. Não É. basta ter a máquina. Ele é totalmente manual dependente, né? Você pode prejudicar o rosto fazendo um ultraforme de uma maneira inadequada, né? Você pode consumir gordura. Sim. E aí o rosto cai a longo prazo. Eu gosto muito do Ultraformer, porque, por exemplo, quando a gente coloca com o bioestimulador injetável, no mesmo momento, a gente potencializa até em 40% o estímulo de colágeno. Porque Que são legal. duas vias diferentes. Então, eu consigo resultados, assim, excelentes, né? Mas o Ultraformer, o que de fato ele faz? O que ele entrega? Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Vamos lá. Então, ele é um ultrassom. Do mesmo jeito que você passa aquele ultrassom na tireoide, no abdômen, quando você vai fazer um ultrassom, Como exame mesmo, tá? aí ele envia uma energia. Essa energia vai pegar pele, osso, ou pele, gordura e o SMAS, que é aquela capinha do músculo. Certo. Não, Que envolve o músculo em mais si. dura, capinha dura. Isso. Tá. Na gordura ele queima, na pele ele aquece e estimula colágeno, e no SMAS ele retrai. Dá mais sustentação, dá mais. Então ele faz um lift facial sem cortar. Porque no olhar ele consegue abrir, ele trabalha essa qualidade de pele, que é uma das poucas coisas que a gente tem para trabalhar isso aqui. Né? Certo, Porque seguro, né? porque um bioestimulador, um Sculptra, um Radies, o polilático, o hidroxapatita não chega muito aqui, né? A Entendi. gente trabalha outras áreas. E a pele mais fina do corpo humano tá aqui. Então a ruga mais fácil tá aqui. Olha só. E o Ultraformer, ele é um dos pontos específicos. Eu consigo trabalhar essa qualidade de pele. Ele consegue tirar aquele peso do rosto. Então, a longo prazo, ele vai tirando esse peso que fica e vai trazendo esse rosto mais. E aí evidencia esses dois contornos, que são os contornos Perfeito. belos. E cola a papada. Então, ele queima essa gordura e estimula esse colágeno. Então, ele é muito completo no que ele faz, sabe? E aí, a gente trabalha áreas corporais, como abdômen, como glúteo, interno de coxa. Eu consigo tanto estimular colágeno como queimar gordura. Eu vejo o Ultraformer, sabe o que ele me parece quando você explicou isso aí? Parece um grampeador. Você vai quase que grampeando. Ó. Vamos, Verdade. Você vai travando, exatamente. Porque eu já vi não sei se foi um meme, alguma coisa, que ele é uma pessoa cheia de grampo, assim. É mais ou menos o Ultraformer que ele verdade. entrega, né? Ele vai grampeando o rosto da pessoa, obviamente com a técnica correta, né? Você também pode deformar um rosto, eu imagino, se você fizer mal feito. Pode derreter, né? Entendi. A longo prazo. Efeito Ele dá aquele inverso. estimulado de colágeno, aí consome tanto essa gordura que aí cai. O Ultraformer eu preciso de 4 meses para ver o resultado. 4 meses. Mas se não tem uma pessoa que sai da sessão de Ultraformer, já não vejo a diferença. Vê. Efeito Exato. Cinderela, que a gente chama. Ele já dá um reposicionamento bem interessante. Legal. Na hora. E a questão da dor, que algumas pessoas... Melhorou. Melhorou. Já Tá foi ficando- pior. Já foi pior. Já foi pior. Porque, pô, vocês mulheres, sem dor não tem amor. Ou seja, sem dor não tem beleza. É verdade. Nós somos homens, filha. Com dor não existe nada que preste na nossa vida. Eu acho que Botox dói mais que Ultraformer. Ah, dependendo do local é doloroso, hein? Dependendo do local é doloroso. Porque é agulha, 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 né? E o Mais Ultraformer hoje ele já tá mais... O Ultraformer, essas sim, microfocadas estão mais leves. Isso, é o MPT, né? Que aí ele... MPT, que é a verdade. evolução dele, e aí ele veio com menos dor. Entrega bem menos dor e ele é mais potente. Então, o conforto do paciente melhorou muito lá do início dos ultrassom. Mas tem outros, tem Liftera também, que é muito bom. É que eu também trabalho em clínicas que tem o Liftera e eu adoro. Né? Sim. Assim, eu manipulando ali, gosto do Ultraformer. Já é o seu meu queridinho. o segmento do Desde seu sempre. corpo já, né? Era meu Eu sonho sei bem ter como um tem uma Ultraformer. máquina assim. Que legal. E também a dor é muito variável, né? Tem pessoa que deita lá quase dorme. Tem pessoa que realmente Sim. só de você dar bom dia já, ai, doutor.
né? Já O psicológico conta muito nesse muito, momento. né? Mas a gente Imagino. passa anestésico, né? Certo. E também você tinha comentado que tem um laser lá também, né? Aham. O laser. Ah, ele é muito versátil. Ele entra dentro das principais queixas no consultório, que é a qualidade de pele, né? Então a gente trabalha tudo. A gente trabalha manchas, qualquer tipo de mancha. Qualquer mancha, por exemplo, eu sou cirurgião vascular, faço aplicação do vasinho, fez uma dermatite, uma manchinha lá porque sangrou, o que for. Você consegue dar uma melhoradinha nessa mancha. Sim, que é a hipercromia. Entra na hipercromia pós-inflamatória. Hipercromia, exato. Trabalha super. A gente vai lá, quebra esse pigmento e o corpo vai lá e degrada esse pigmento. Entendi. Você moe o negócio para ficar fácil de limpar. Isso, basicamente. exatamente. É basicamente isso mesmo. A luz vai lá, quebra o pigmento e aí o corpo vai lá e consome esse pigmento. Por isso que a gente precisa de mais sessões e tempo para ver resultado. Certo, depende muito de cada caso. De mancha. É o laser também que ajuda a tirar a tatuagem? É o mesmo. Aí são variar a maneira com que aplica, né? O computador. Então você coloca lá. Mas basicamente o pigmento da tatuagem, aí a gente vai lá e quebra esse pigmento, machuca mais, precisa de mais sessões, porque é um pigmento mais forte, Sim. mas a partir dali vai sumindo. O que é uma dificuldade para tatuagem que é amarelo, verde, outras cores. É o preto que é o mais fácil. O preto que é mais fácil. Entendi. Preto e esses tons. Assim. Nossa, tava doido pra fechar minhas costas com colorido, eu vou usar o preto se eu desistir. Pense com cautela. Não. Mas o laser, ele trabalha o que as pessoas hoje buscam mais, que é a qualidade de pele. Entendi. Né? E esse ultraforma, esse laser, entre outros possíveis tecnologias aí, ele já pode entrar também já no começo do tratamento, já nessas primeiras sessões já. Sim. Não precisa ser um separado do outro. Não. Um injetável do... Eu gosto de casar as ideias, porque parece que um vem de dentro pra fora. Então casa, né? Vem estrutura. E o outro vem de fora pra dentro. Então ele pega a parte mais superficial, fecha poros, melhora a textura, poder de hidratação, dá um glow. E aí o paciente se vê mais feliz, sabe? Nossa, achei tão isso, o glow. Ai, eu falei, nossa, deve ser bonito isso. É bom demais. Eu não entendo nem o que é o glow, mas deve ser lindo. A cor é a pele que reluz. Sabe aquela pele que dá vida? Perfeito, eu sou péssimo nisso. Péssimo, você vê, eu me esforço para me cuidar. Ai, ai. E dentre os tratamentos, existe alguma coisa também que eu vejo que às vezes é desvalorizado, que é o microagulhamento. Né? Que às vezes a pessoa fala, ficou fazendo agulhazinha lá, injeta, joga um produtozinho em cima, isso aí não presta para nada. O microagulhamento é um procedimento que você usa, ele é bom, ele ajuda alguma coisa? Ajuda. Eu gosto muito dele para cicatriz de acne e melasma. Então é tratar quase que uma doença, vamos dizer, o melasma e a acne. A acne é doença, de fato. A melasma, né? A cicatriz é a sequela, né? O melasma não é necessariamente uma doença, né? Mais uma condição da pessoa, né? A gente chama, tá ali, né? Tá ali, Doença. tem CID. Tem. Então é doença, tá bom. Dá pra pôr dentro de um CID aí. Exato, e aí ele pode ser um microagulhamento, pode ser algo que ajude a clarear, então, o melasma, ajudar no tratamento dessas outras alterações. Sim, o microagulhamento, ele também pode pigmentar esse melasma. Ele pode piorar. Pode, depende da maneira como que a gente faz. Tá. Né? Então, o melasma é sempre morde e assopra. Então, não posso inflamar demais, porque o pigmento vem a partir da inflamação. Tá. Mas eu entrego algo ali que coloca, eu falo que é panos quentes. Então, porque melasma é processo inflamatório e pigmento. Então, você reduz esse processo inflamatório e reduz a cascata química de produzir esse pigmento. Certo. E aí, o microagulhamento, ele vai atingir essa região da pele que o cosmético não atinge. Então, a ideia é só entregar. Tá. Você não pode machucar essa pele. Porque a ideia da pessoa, às vezes, é pegar e... A cicatriz de acne entra nesse contexto. Já é o contrário, você já agride mais com a cicatriz de acne, então. A cicatriz é uma fratura da pele. Eu falo que é como se fosse algo que foi lá e fez a fratura mesmo. Entendi. Aí a gente vem, machuca aqui para produzir esse colágeno e ficar algo mais regular.
Entendi, você estimula na raiva o colágeno ali, aí vai. tem que- Tem que vir colágeno, aí você agride um pouco Tem mais. que machucar mesmo, assim. Entendi, mas não necessariamente com muita dor, né? Eu fiquei até com medo agora. Não. Aí a gente dá pra aplicar anestésico, assim. É Tá. mais visualmente ruim do que do doloroso. Entendi. E os resultados são relativamente breves, eu imagino, na acne, assim. Algumas sessões e tal, mas vai um resultado sempre em progressão, uma melhora. Mas a cicatriz de acne, como um todo, é um desafio. Entendi. É, porque realmente tem pessoas que chamam atenção demais, né? Super Sim. difícil. É, uma das técnicas também para cicatriz de acne é o peeling, né? Ele Sim. pode ser uma opção, aí os peelings um pouco mais profundo, tal, dependendo. Tinha o peeling de fenol, né, que saiu. Não, Croton. Agora tem o Ata Croton, né, que o Ata ele meio que Croton. substitui um pouco. Aí a gente aumenta a dose, né? Aí ele chega num ATA mais forte, porque o ATA é por porcentagem. Certo. Mas São ácidos, né, que É um eles fazem ácido. realmente corroer a face. literalmente, assim. Tem o peeling mais brando, um Tá. retinóico, um mandélico, um Glicólico. salicílico, Tô bom, hein? glicólico. Quase ninguém usa, mas tem o O glicólico. Gessner é muito legal. Gessner, legal. Legal. Todos são superficiais. O ATA, ele que é o ácido tricloracético, ele consegue permear. Aí quando ele chega na derme, que era o que o fenol fazia, aí ele remodela. Entendi. Assim, é Gente, milagroso. muito cuidado com o peeling, tá? Parece que é besteira, é só aplicar um produtinho na cara, mas aquilo é um ácido, tá? Foi assim que o Coringa ficou daquele jeito, era ácido. Então, cuidado com quem vocês fazem. Muito cuidado. Muito cuidado, que peeling não é brincadeira não, e a gente viu a história do fenol aí, que infelizmente aconteceu. Poderia ser algo seguro, feito direito, e acabou se tornando esse monstro todo, eu imagino, né? O fenol, ele é muito bom, mas infelizmente usaram de uma maneira inadequada e a gente tá pagando o pato. Pagando o preço, exatamente. E voltando no microagulhamento, você tem a opção de fazer o microagulhamento sem nenhum produto, ou você, Amanda, sempre agrega algum produto para jogar lá dentro, sei lá, vitamina C, acho que tem vários aí, né, que você pode injetar. Sempre produto. Sempre. Mesmo na acne, por exemplo, que você diz que agride, você também estimula. Colágeno, melhora a qualidade de pele. Ajuda a pele a cicatrizar, porque eu machuco, mas também tem que ajudar essa pele a cicatrizar para ela cicatrizar bem, né? Legal. Então, o pós é importante tanto quanto o durante. Então, se a gente coloca lá, o PDRN é bem interessante pra gente fazer em drug delivery, assim, que ele consegue cicatrizar a pele melhora o processo inflamatório, é mais rápido, dá qualidade de pele. Pro melasma, o ácido tranexâmico é muito bom quando ele atinge lá dentro. E pra cicatriz de acne, o que eu faço? Eu gosto muito de fazer o ATA pontuado. Aí machuca lá, né? Pega o orvalho, chega na derme, no caso. Certo. E aí, com ácido pontuado, a gente consegue ir nessa região e estimular mais colágeno ainda, assim. Naqueles locais mais aprofundados, então, que vocês fazem. Que legal, nossa, eu tô aprendendo muita coisa. Eu gosto da área estética. Nossa, é muito legal, porque você tá trazendo na prática aqui, porque a gente não vai ficar aqui fosforilando, inventando, só falando, eu gosto do natural, mas como é que é esse natural? Como é, né? E é bom você estar me entregando isso. Que bom, feliz. Agora eu quero voltar numa questão também, que é uma dúvida muito frequente. Existe aquela galera que é radical, não, estética não, o negócio é prevenção, isso aí serve para prevenção. Outros falam, não, isso serve só para tratar, você tem que e tal. Você é daquela que é prevenção ou tratamento? Tudo que a gente está falando. Na verdade, se você trata adequado, você já está prevenindo várias coisas. Lá na frente. Então, um exemplo básico, tá? Um paciente que ele tem um melasma muito ativo. Um paciente que ele tem acne da mulher adulta. Se eu dou saúde para essa pele em formato de estímulo de colágeno, um laser que reduz esse processo inflamatório, eu não só estou entregando uma melhora de qualidade, de contorno e beleza ali, como eu estou tratando condições que pioram essas situações. Perfeito. Então, tá junto se você for
fazer Mas certo. existe a possibilidade, por exemplo, uma jovem chegar lá para você, 20 anos, 20 e poucos anos, uma pessoa que se cuida, usa protetor solar, que a gente já sabe que é fundamental e tal, uma pessoa que se cuida e tal, mas você já consegue que às vezes com alguns desses procedimentos, a toxina, um bioestimulador e tal, gerar não só uma melhora, mas pensando lá na frente, isso dá. Se você já ir preparando essa pele com o passar dos anos. Sim. 20 é novo. Muito nova. Tá. Aí eu trato. Hoje, por exemplo, no consultório, eu tratei uma paciente de 24 anos. Ela é noiva, vai casar daqui a um mês. Certo. E o queixinho dela realmente é bem retrognátio. Bem, Entendi. bem. Então, ela se incomoda. É uma queixa pessoal, estética e, de fato, deixa ela triste por isso. Então, eu Sim. estou tratando uma situação. Então, eu coloquei ácido hialurônico pra gente trazer essa estrutura. Ganhar um pouquinho, mas sem exagerar. Sim, sem exagerar. Nem dá. Porque Que noivinha linda! É a mesma. é um caso pontual. Mas Que legal. eu não estimulo o colágeno dessa paciente. Não precisa chegar a esse ponto. Talvez Não. só uma prevenção mesmo com skincare, uma Laser. toxina, um laser, Melhora, dá legal. um glow, fecha poros, textura. Mas não Que precisa bom. pôr um bioestimulador. Aprendi o que é glow hoje, vou usar mais vezes. Glow, quero deixar um Ele glow. E agora voltando para essas questões críticas aí das redes sociais e desse mundo todo, você acha que ainda existe muitas essas pessoas que procuram um padrão e esse padrão significa ser igual, aquela cara todo mundo é igual, por exemplo. O homem tem que ter aquela cara quadrada, retangular ou sei lá o quê. Sim. E isso não é o seu lado, porque tem uns que ficam bonitos, né? Tem uns que ficam mais exagerados. Não é esse o seu caminho. Não. Não. Eu tiro. Na verdade, eu tiro. Eu tiro bastante, na verdade. E não é que quer dizer que a pessoa tá feia. Mas ela não precisa estar à beira da perfeição. Daquela coisa, sabe? Porque eu não acho bonito. Então, eu, Amanda, não acho bonito aquele criado bem definido, aquele queixo um pouco mais quadrado, aquilo bem estruturado a ponto de você ver saltado o negócio. Entendi. Aquele lábio pra fora. Então, eu retiro. Aí, E muitas pessoas te procuram falando, doutor, acho que ó, tá exagerado mesmo, quero tirar. Tem isso, né? tem. Ou aqueles que vieram pra uma situação A, mas o B tá atrapalhando muito. E aí eu tento ali explicar pra ela que vai ficar mais estético se a gente retirar. Tem paciente, por exemplo, que quer vir preencher o lábio e não tem queixo. Se eu preencher o lábio e o paciente não tem queixo, vai ficar mais ainda evidente. Não, daqui a pouco já pode andar com os patos já. É. Porque vai ficar aquele bico só pra frente, né? Fica esquisito de fato. Aí você equilibra as coisas. Eu acho que o equilíbrio é uma palavra boa, então. Eu acho que é a chave do negócio. O bom senso, o equilíbrio, fazer com segurança. E o paciente tá bem com ele mesmo, né? Se ele não tá bem com ele mesmo, Tá, mas, ai, Amanda, você fez um procedimento, ficou lindo, você fez o segundo, ficou ótimo, o terceiro ficou ótimo, você falou que eu não preciso de mais nada, mas eu quero. Existe vício na estética. muito. Muito. A galera que fala, não, doutora, injeta qualquer coisa, vai, põe pra dentro. É, Tem isso. tem. Ou o lábio que já tá perfeito, faz mais um pouquinho, quero que cresça mais e tal. Esses exageros, você, Amanda, você põe um freio. Eu sei que você não vai falar, sai daqui, mas você vai explicar e vai... É a curva que torna o feio. Exatamente, entendi. Às vezes tá ótimo. A beleza é na pontinha da ribanceira. Aí você Você vai andou ali. mais um pouco, você entrou, caiu no abismo lá, né? Aí você vai pra fica feiura. o over, Pro fica o esquisito. estético, muda a pessoa. Eu acho que tá ali o negócio, sabe? Isso. E nas redes sociais hoje você observa muito essas questões de pessoas mais famosas e tal, que estão exagerando, outras que já vão mais pro lado natural e entregam essa beleza toda. Você falou do bumbum da Sabrina Sato. Tem alguém que você fale, nossa, a pessoa aqui tem um resultado, tá na mídia aí, não somente brasileira, que tá sempre bonito, tá equilibrado. Sim, o belo tá silencioso e tá lá. Só tá belo, tá quieto. Entendi. O feio, o inestético, o over, ele tá, né, avisando, tá chamando atenção. Então, é o que eu falo pros pacientes. Nossa, mas eu não quero fazer porque
vai ficar igual o pessoal da internet, da novela, do Big Brother, do Instagram. Eu falo, é lógico, você tá vendo algo que tá ruim. O bom só tá bom, tá ali quieto. É a pessoa que as pessoas falam, nossa, como você tá bem? Você tá se cuidando. Você tá passando o quê? Tá usando... O que você tá comendo, gente? O que é essa aí? Que água que você bebe que eu não tô bebendo? Mas o paciente deu certo. Acertou. Que legal. Porque a gente tem que também, às vezes é culpa nossa de que tá assistindo. Às vezes quem tá na exposição precisa e faz questão do exagero, né? Para ganhar essa visibilidade, né? A gente tem loucura, aquelas pessoas colocavam mama de sei lá quantos litros davam tal. É gosto. Exato, tem o gosto, tudo mais, e aí você é aquela pessoa que fala do equilíbrio. Você chega a se negar a fazer uma coisa que você acha exagerada? Com certeza. Com toda certeza. Mas doutora, faz aquele biquinho que eu quero. Não. A gente acolhe o paciente, o acolhimento vem em primeiro lugar. Certo. Né? De entender o porquê que ele tá querendo chegar nisso. E ali a gente tem uma conversa, tanto pessoal, que eu tento chegar ali, para que ele volte e ele entenda, porque é um tratamento daqui também, né? Lógico. E o que não é bom também para a saúde dele, né? Porque também o a mais também coloca a integridade da pele, da saúde, do corpo em risco. Boa, essa pontuação é importante, legal. Então, a gente vai nesses dois pontos. Se mesmo assim com o acolhimento, aí a gente quebra o vínculo paciente, médico-paciente, aí ele pode procurar em outros lugares, né? Mas ali, é uma grande função nossa, na verdade. A gente tem como princípio isso. Tentar... porque é um desafio, na verdade. Todo mundo chega com esse preconceito, com esse medo, tá? É o novo normal. Não, e é legal isso, porque é um dos juramentos nossos de Hipócrates. A primeira regra dele, a primeira lei de Hipócrates é não fazer o mal. Então, a primeira coisa é não fazer o mal. Primeiro, vamos pensar no que vai te fazer mal. O que você está pedindo vai te fazer mal. Não é questão estética de beleza. Você pode até desejar o exagero. E eu vou falar por mim agora, eu não tenho nada contra quem deseja exagero e o médico que faça, desde que seja uma coisa muito bem planejada e combinada, né? Agora, eu quero trazer exatamente para essa pessoa que pediu exagero e se arrependeu. A culpa geralmente está no paciente ou no profissional que fez, na sua visão? No médico. No médico. Ou no profissional, não... médico. Não, médico, entendi. Eu tentei te apertar e polemizar pra você sair pela tangente, você não arregou, você foi pra cima. Mas tá no profissional que aceita, então. Escolheu fazer, fez. Entendi. É lógico que a gente tem resultados que fugiram daquilo que a gente queria, né? Tá, é bem limítrofe alguns detalhes, né? São limítrofes. Sim, e aí tá ali, a gente corrige, a gente pontua, a gente organiza, alinha com o paciente e vai chegando no mais adequado, né? Agora, você fazer aquilo, eu acho que é responsabilidade sua, como qualquer outra coisa que cabe a nós. Perfeito. E às vezes a pessoa quer um resultado muito rápido. Então, doutora, já faz isso, já faz aquilo. Na sua visão, é melhor subir a escada degrau por degrau, como uns falam, menos é mais, né, para começar e fazer algo gradual? Ou você às vezes tende, e eu estou fazendo uma pergunta muito sincera mesmo, assim, não é para só encher linguiça, pelo contrário, ou você tende a se arriscar mais? E eu não tenho nada contra esses médicos, esses profissionais, eu acho legal também essa pessoa que vai mais adiante também, mas aí você tem que entender como vai lidar com isso depois. Você é essa que vai mais degrau por degrau, ou você já é mais agressiva? Eu já vi que você não é tão devagar, mas você é mais agressiva, assim. Se o paciente opta pelo devagar, eu faço devagar. Senão, eu quero fazer tudo no mesmo dia. Exato. Então você tem uma... E quando eu falo agressividade saudável, planejada. Você é assim, você é ativa ali para resolver. Porque eu gosto de fazer. Você tá ali, você tá sedenta, né? Você tá salivando, assim, esperando. E é real isso. É uma sensação, enfim. No dia que a gente não faz procedimento, eu saio cabisbaixa, né? Mas tem como a gente colocar muita coisa e entregar o natural e o belo. Basta escolher as coisas certas.
Então dá para eu ficar ali e fazer de tudo do cronograma do paciente e entregar o equilíbrio. Agora depende do que ele, às vezes é receio, às vezes é o investimento, é planejamento. Tem várias coisas que entram, né? E aí eu entro dentro desse cenário. Entendi. Mas se a pessoa tiver uma ânsia maior, por exemplo, falou de uma noiva que tá 30 dias do casamento. Não dá para falar, não, daqui a 6 meses vai estar bom. Não, doutor. 30 dias. Sim. Sem hematoma, sem nada. Tenho que estar pronta. Sim. Desafio? Desafio, mas é possível. Com 30 dias dá para melhorar o roxinho. Dá. Que legal. Maravilha. Não, adorei essa sinceridade aí de forma agressiva, porque as pessoas tendem a vir, não, vamos mais devagar e tal. E às vezes é uma frustração. Eu falo porque eu tenho uma colega dermato que ele falou, não, Rafael, aqui eu chego, eu só ofereço tratamentos que têm resultados mais rápidos, senão a pessoa desanima. E essa visão que você mostrou, achei muito legal isso. Muito legal. Eu falo da estrutura, vou enumerar na prática o que seria um tratamento mais rápido, completo, perfeito, posso dizer, né? Dentro do cronograma. Um protocolo padrão, assim, que você vai adaptando para cada caso. Isso. Então, vai girar de 4 a 5 ampolas de ácido hialurônico para a gente fazer essa estruturação. Que são 4, 5 ml. Isso. 4 a 5 ml de ácido hialurônico para a gente fazer a reestruturação. Não falando de perdas grandes de volume, né? O Botox, então eu gosto sempre de fazer de fronte e pescoço. Os bioestimuladores, um de cada lado se precisar pescoço. E aí entra as tecnologias, então vai Ultraformer para fazer o lift, melhora de qualidade de pele, colar. E vem o laser para melhorar mancha, textura, poros, hidratação. Então, não é completo? É demais. Não, já tô quase falando, Amanda, vem em mim. Que até eu, que nem sou tão assim, falei, deve ser muito legal, o resultado deve ser muito... É uma dinâmica muito... Cada um vai num ponto, né? Exato, você entrega tudo na pele numa paulada só e depois você vai só organizando o que falta. De bolos que a gente fala, né? Que legal, que maravilha. Nossa, gostei demais dessa visão muito mais objetiva aí do tratamento. Não, você é fantástica, muito incrível. Obrigada. Incrível, fica a indicação aí da doutora Amanda, maravilhosa. Só que você não pode sair daqui antes de dar um recado sobre beleza, naturalidade, esse segredo todo da sua visão para os seus pacientes que estão ali vendo e também para os nossos ouvintes e participantes aí do podcast. Dá um recado para eles? Todo seu. Quando a gente busca tratar, nesse sentido, alguma queixa específica, a gente reconhecer, encontrar um profissional que faz esse acolhimento é muito importante. Então, como aplicar, como fazer, entender qual é o perfil de resultado desse profissional, eu acho que vai conseguir ajudar a entregar mais resultado daquilo que você espera. Então, quando a gente cuida com carinho, com amor, dentro da saúde e perfil de segurança do paciente, sempre é um resultado bom. Sempre. É difícil a gente ter resultados ruins. Ou é algo que saiu um pouco da fora da curva, mas a gente consegue melhorar. Mas é sempre para o melhor. Não só para a questão do espelho, mas para a saúde como um todo, né? Então, é uma linha de autocuidado, assim como a alimentação, a atividade física. A gente entra nesse cenário de autocuidado, que é a maneira como a gente se apresenta ao mundo. E aí, a gente, quando tá bem com a gente mesmo, a gente também tá bem com o mundo. Maravilha. Agora eu quero saber, temos redes sociais com mais dicas, mais informações? Onde é que eu te encontro lá? A rede social que eu mais consumo é o Instagram, então acaba sendo mais lá, é Amanda Zogabe, meu sobrenome é um pouco difícil, é Z-O-G-H-E-B. Fica na paz, galera, tá tudo ali embaixo escrito. Tô decorada a falar, _ Derma, Amanda Zogabe, _ Derma. Tá, vai estar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, obrigada. Tá tudo completinho, todos os vídeos vão estar isso aí que tiver você lá. Obrigado demais. Obrigada a você pelo convite, adorei. Você vai ter que voltar porque você não foge da pergunta. Eu gostei. Você é corajosa. Tá bom. Talvez podem chamar de imprudente, mas corajosa. Eu ainda tenho mais coisa para apertar ela que a gente conversou ali. Ela não entregou aqui, mas eu não quis forçar. Mas fica aí, já fica de olho que no próximo vídeo da doutora eu vou dar uma apertada a mais. Tá bom, galera? Obrigado aí mais uma vez. Já fica pro próximo vídeo. Curte, comente, pergunte. Vai na rede social da doutora.
vai lá também, pergunte, assista os vídeos, você vai ver muita coisa legal, porque foi por lá que a gente vai chegando e algumas indicações de colegas. Um beijo grande e até o próximo. Obrigada, gente.